Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Finalmente chegou a Semana Med in English. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alan Pissutti, eu sou médico desde 2016, eu fui professor de inglês por mais de 10 anos e hoje estou no processo de revalidação do meu diploma médico para os Estados Unidos. Eu já fiz o Step 1, já passei no Step 1 e agora faltam as outras provas. E logo depois que eu prestei o Step 1, eu resolvi montar esse projeto aqui de inglês médico, onde eu ensino inglês voltado para medicina para médicos assim como você, que tem o objetivo de ser cada vez melhor, de ser um médico que eu chamo de World Class, que é um médico de classe mundial, que eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. E nessa semana do inglês médico, fiz tanta questão de estar aqui com você para poder te mostrar o caminho do domínio da medicina em inglês, para ajudar você a chegar cada vez mais perto de se tornar um médico World Class, que é um médico de classe mundial. Para quem já conhece esse termo, que é muito usado no mundo dos negócios, World Class ou classe mundial, ser médico de classe mundial ou ser um World Class Doctor significa ser algo, ou no caso médico, de nível mundial, de padrões internacionais. Então o que eu quero é te ajudar a chegar nesse nível para que você consiga chegar em qualquer objetivo que você queira dentro da sua carreira como médico. Seja lá, se você queira fazer residência médica na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou se você quer simplesmente conseguir consumir mais conteúdo médico em inglês, você conseguir aprender medicina estudando inglês. Tudo isso só é possível para quem é um médico World Class. E a principal coisa que você precisa é ter o domínio da medicina em inglês. É você ter o domínio do inglês médico para você conseguir entender medicina, conseguir expressar a medicina, ou seja, você saber a medicina, mas em inglês. A mesma medicina que você sabe no português, você saber ela em inglês também. Isso te faz um médico de classe mundial. E eu sei que parece um pouquinho de exagero eu falar para você que o inglês médico pode te tornar um médico de nível mundial. Porque inclusive é um pouco estranho de ouvir falar desse termo inglês médico, né? A gente sempre aprendeu que inglês, ponto, é importante para a carreira, é importante para a vida. O médico tem que aprender inglês, ponto. Ninguém especifica que o inglês da medicina é muito diferente, ele vai muito além daquele inglês que a gente está acostumado no dia a dia. Tanto é que quem fala inglês, quem é fluente no inglês, mas não lê muito conteúdo médico em inglês, acha que a qualquer momento que ele vai precisar ler um artigo médico em inglês, ele como já tem domínio do inglês, de forma geral, ele vai simplesmente chegar ali e vai conseguir ler e entender aquele conteúdo todo. Mas é aí que ele se engana. Quem não tem um nível avançado de inglês, quem não é fluente no inglês, olha para quem é fluente no inglês geral e acha que simplesmente por ter inglês aquela pessoa vai ter muita vantagem na medicina em relação a ela. Mas isso também é um viés. A gente olha de longe, acha que aquela pessoa tem vantagem, acha que você chegar no nível daquela pessoa que já tem o inglês geral já seria suficiente para você chegar onde você quer chegar. Mas é um pensamento um pouco equivocado, porque quando você começa de fato a estudar conteúdo médico em inglês, você começa a ouvir palestras, assistir palestras, você começa a ouvir podcasts, você começa a ler literatura médica em inglês, você que já fala inglês vai ter muita dificuldade, e eu falo isso porque eu passei por isso. Vou até contar um pouquinho da minha história para poder ilustrar um pouquinho de como que eu entendi que o inglês médico é totalmente diferente do inglês geral. Então vamos voltar um pouquinho no tempo ali. Quando eu tinha 11 anos de idade, meus pais resolveram mudar para os Estados Unidos com a família inteira, porque as coisas aqui estavam difíceis e teve uma oportunidade para ir para lá. Meu pai resolveu ir, ele foi na frente, logo em seguida levou a família inteira e por fim a gente acabou morando eu morei dos 11 aos 15 anos nos Estados Unidos. Eu morei 4 anos nos Estados Unidos. Nesse tempo, obviamente, eu aprendi o inglês e aprendi um inglês muito bom. Eu digo que eu aprendi um inglês bom porque eu aprendi o inglês na origem. Eu estudei gramática em inglês ali na escola do ensino fundamental, enfim. Então, eu tive um inglês muito bom. A gente voltou para o Brasil quando eu tinha 15 anos. Dos meus 15 aos 25 anos, que era o tempo que eu estava ali no ensino médio e depois na faculdade, né? Os 3 anos de ensino médio, um ano de cursinho e mais 6 anos de faculdade. Então, nesses 10 anos, eu trabalhava por fora como professor de inglês, eu dava aula nessas escolas tradicionais. Então, desde os meus 11 anos de idade até os 25 anos de idade, eu tive muito contato com inglês, nunca deixei de ter contato com inglês, sempre mantive contato. Depois de formado, voltei aí para os Estados Unidos e aí eu resolvi então estudar para as provas do USMLE. USMLE, para quem não sabe, é United States Medical Licensing Exam, né, que é a prova de revalidação do diploma médico nos Estados Unidos, ou na verdade a prova de licença, né? Você tirar a licença médica nos Estados Unidos, que é a mesma prova que os americanos fazem. Enfim, eu resolvi então que eu queria estudar para essa prova e comecei então a pegar o material para começar a estudar. E foi aí que eu comecei a ver que eu não tinha tanto conforto com o inglês quanto eu achei que eu tinha a vida inteira. Como eu vi que estava difícil estudar por conta ali, resolvi juntar um pouco de dinheiro e fui fazer um cursinho preparatório nos Estados Unidos, na Flórida. E foi aí então que eu tive o primeiro baque com o inglês, que foi quando eu conheci de fato o inglês médico. Dessa primeira vez que eu fui para os Estados Unidos fazer esse curso, eu fiquei 2 meses e meio
E eu passei mais de 1 mês e meio totalmente boiando nessas matérias, enquanto eu tinha aula com o professor, entendia ali uma piadinha ou outra. Quando eu queria tirar dúvida com esses professores, eu tinha um vocabulário tão pobre que eu passava vergonha, o povo nem acreditava que eu era médico, porque era como se eu tivesse, do nada, eu tivesse regredido meu vocabulário totalmente. Então, se eu fosse falar com um médico brasileiro em português, obviamente eu tenho um vocabulário muito grande, eu vou conversar de igual para igual ali, usar termos técnicos, mas quando eu queria falar com um professor sobre medicina em inglês, eu de uma hora para outra começava a usar palavras simples para tentar explicar os sintomas que eu achava que tinha. Por exemplo, se eu queria falar icterícia, eu sei que não é icterícia, né? Então, tipo, tem uma palavra certa, que é jaundice, por exemplo. Então, eu não sabia essa palavra na época, então eu tentava descrever. O paciente quando fica mais amarelado, né? The patient gets yellow. Meu Deus do céu, imagina um médico falando pra você que o paciente está amarelo, né? Amarelado. Um médico falando pro médico que o paciente está amarelado. Então, com isso, eu perdia muita credibilidade. Inclusive, meus professores no começo achavam que eu ainda estava ali no começo da faculdade, porque eu falava termos tão básicos assim. E foi aí então que eu comecei a reparar que existe um mundo totalmente diferente, que é o mundo da medicina dentro do inglês, que existe o inglês médico, que é praticamente um novo idioma. Então eu fiquei 2 meses e meio ali, né? O primeiro 1 mês e meio quase perdido, porque eu não conseguia nem entender as piadinhas internas ali do professor. Voltei pro Brasil e continuei estudando para essa prova por mais quase um ano aí, quando eu resolvi finalmente marcar para fazer essa prova. Tava sentindo que eu tava quase pronto e tal, mas antes de fazer essa prova eu resolvi que eu ia passar mais um mês nos Estados Unidos fazendo esse mesmo curso. E eu voltei então para esse mesmo cursinho, para esse mesmo lugar, para fazer um intensivão ali, aquele sprint final antes da prova. E dessa vez, quando eu cheguei lá nesse curso, foi totalmente diferente. E foi aí que eu realmente entendi o tamanho da diferença que faz você realmente ter conhecimento prévio da medicina em inglês antes de você ir lá assistir aulas em inglês, antes de você consumir conteúdo médico em inglês, antes de você ouvir podcasts. Faz muita diferença quando você já tem um conhecimento prévio de medicina em inglês. Então eu cheguei lá, eram os mesmos professores, são professores famosos, renomados, então sempre mantinham os mesmos professores. E é incrível como as mesmas piadas que eles faziam na época, é a mesma piada que ele faz até hoje, né? A mesma piada que ele fazia um ano depois. E os mesmos desenhos que ele fazia no quadro eram os mesmos desenhos, então era exatamente a mesma aula. Se eu tivesse gravado aquela aula e assistido ela um ano depois, ia ter tido a mesma sensação. Então eu lembro que da segunda vez era como se tivesse tirado um óculos que tava tudo sujo de lama, não deixava eu enxergar, mas como se tivesse limpado isso. Porque eu conseguia antes, eu entendia alguma coisa ou outra, né? Não entendia todo o contexto. As palavras fáceis, obviamente, eu entendia, mas me perdia muito com o contexto. Dessa vez eu consegui entender a aula de cabo a rabo, entendi as piadas internas, consegui entender as piadinhas, os comentáriozinhos internos ali, as abreviações, entendia tudo da aula. Então eu reconheci algumas piadas, por exemplo, ali que um ano atrás eu estava totalmente boiando, perdido, e dessa vez eu estava ali compreendendo tudinho da aula, e meu nível, obviamente, nessa segunda passada lá por esse curso, foi totalmente diferente. E eu me arrependo de não ter feito isso antes. Eu me arrependo de não ter me preparado com a questão do inglês antes de ter ido pra lá. Mas eu também não tinha conhecimento. Mas enfim, aí eu prestei a prova, passei na prova. E logo depois que eu prestei a prova, eu resolvi montar esse projeto de inglês médico para poder ajudar outros médicos que provavelmente também têm problemas semelhantes aos que eu tive. E às vezes nem sabe que vai ter esse tipo de problema quando chegar na hora de realmente encarar conteúdo médico em inglês. Então, esse foi o motivo que eu quis começar esse projeto de inglês médico, tá? E acabei montando um curso depois. Hoje em dia eu tenho um curso de inglês médico online, tenho um canal no YouTube, tenho um Instagram, enfim, eu amo falar sobre inglês médico, é o que eu adoro fazer. E hoje então, o tema dessa aula, especificamente, é os 5 erros que os médicos cometem ao tentar aprender inglês voltado para medicina. Antes da gente entender então a forma certa de aprender inglês, a gente vai aprender a forma errada que a gente é acostumado a fazer. Provavelmente você está fazendo ou já fez várias vezes ao longo da vida, e mesmo fazendo sempre dessa forma, você provavelmente não está chegando onde você quer chegar. Então, antes da gente falar da forma certa, a gente vai falar então da forma errada. Então, separei 5 grandes erros que os médicos cometem. E vamos começar então a nossa aula. O primeiro grande erro que eu vejo médicos cometendo na hora de tentar aprender inglês, direcionado já para medicina, é esse aqui, ó. Erro de número 1. Que é se matricular em escola tradicional de inglês. Então, se matricular tradicional de inglês. Esse é um dos erros mais comuns que eu encontro, e eu achei que hoje em dia já tivesse um pouquinho mais difundido do tanto que é ineficiente esse tipo de aprendizado. O médico ele quer fazer inglês já voltado para a medicina, pensando
em ler artigos científicos em inglês e conseguir fazer um estágio no exterior, ou então ele está se preparando para ir para um estágio no exterior e ele vai para o lugar mais corriqueiro que tem, né, que é onde tem um monte de gente da quinta até a oitava série para aprender inglês. Obviamente, não é o melhor lugar para você aprender inglês. Vamos supor que você consiga sim aprender inglês em em um ano, numa dessas escolas. Né? Mas o que você aprenderia? Você aprenderia um inglês muito básico, porque o que eles ensinam você lá não tem nada a ver com o que você vai precisar para medicina. Então são dois erros em um aí. Você está procurando um inglês geral, você está se especializando no inglês geral, mas você está indo para um lugar também que é já comprovadamente não tão eficiente quanto poderia ser, que são aquelas escolas tradicionais. São aquelas escolas que ficam te segurando ali por 5, 6 anos, te ensinando um pouquinho de cada vez, como se você precisasse de um pouquinho de cada vez por muitos anos para poder aprender inglês, né? E não é assim. Você consegue aprender o inglês muito mais rápido, com muito mais conforto dentro de casa, por exemplo, de forma muito mais personalizada e na sua própria velocidade, e não precisa ficar dependendo de escolas que demoram 5 anos, com colegas que não são talvez tão rápidos quanto você, ou então que são rápidos demais e que você não consegue acompanhar o raciocínio. Então o principal erro que eu vejo muito médico cometendo é: eu vou fazer um estágio no exterior daqui um ano, então eu vou me matricular já numa escola de inglês, para poder afiar meu inglês, né? Eu vou naquelas escolas tradicionais que eu vou pessoalmente, porque eu aprendi a vida inteira que essas escolas que ensinam inglês. Porque o inglês, em um ano, é picaretagem, né? Porque o inglês tem que ser em 5, 6 anos. Então, assim, não, esse daqui é o principal erro que o médico pode cometer se ele está querendo aprender inglês, com o intuito principalmente por causa da medicina. Mesmo que você aprendesse em um ano isso daqui, não é tão eficaz por causa da medicina, porque o inglês que você precisa é muito mais específico. E o inglês que você vai ter aqui é aquele inglês que você vai precisar dele para você fazer uma viagem, para você pedir informações, para você ir para a Disney, perguntar onde que é o brinquedo, onde que fica o banheiro. Então, assim, o inglês que a gente vai aprender, o inglês geral, ele não vai te ajudar muito com a medicina. Ele vai te dar as bases ali depois para a medicina, mas ele não vai ser o inglês que vai fazer diferença na sua vida se você quer se tornar um médico melhor, tá? Então, fazer aula em escola tradicional, big mistake. It's a big mistake. Não, né? Definitely don't do it. Vamos então agora para o segundo grande erro que o médico comete quando ele quer aprender inglês, voltado para a medicina. E esse segundo grande erro, erro de número 2, segundo grande erro que o médico comete quando ele quer aprender inglês voltado para a medicina. Esse aqui é um pouquinho melhor, um pouquinho menos mal do que o outro. Por quê? Porque é um pouquinho mais eficiente. Qual que é o segundo grande erro que eu vou colocar aqui para o médico que já tem uma basezinha de inglês e está se preparando para fazer um estágio fora, que está preocupado com consumir mais conteúdo médico em inglês, tá? Lembrando que eu estou falando desse profissional, desse médico, não falo no geral. Se você não é médico, se você não tem interesse em aprender o inglês voltado para a medicina, esse método é super eficiente e eu recomendo, inclusive, tá? Que é fazer curso de inglês geral online. Curso de inglês, vou colocar aqui em parênteses inglês geral, tá? Só para diferenciar, porque existe o inglês voltado para a medicina, eu estou falando do inglês geral. Curso de inglês geral online. Esse aqui é muito melhor do que o tradicional. Esse aqui não deixa nem dúvida que é muito melhor do que o método tradicional, que é aquele que demora 5, 6 anos, que você tem que ir lá fisicamente, pessoalmente, sentar na aulinha, esperar o professor, ficar botando play lá no vídeo, naquele som lá e ficar repetindo as palavras. Enfim, esse aqui é muito mais eficiente. Por quê? Porque ele é feito de uma forma que quem quer ensinar, ele quer o seu resultado, ele não está preocupado se vai demorar 6 meses ou um ano. Então, com certeza, esses cursos são muito mais eficientes. Claro que se você escolher um bom, né? Mas tem muito curso que é muito mais eficiente do que aqueles tradicionais, ok? Mas qual que é o problema então? Se eu estou elogiando tanto esses cursos online aqui de inglês, por que o médico quer aprender inglês? Por que ele não vai nesse daqui? Vamos supor que o médico não sabe nada de inglês, vamos para esse aqui. Primeiro, quero começar dizendo que eu duvido que você não saiba nada de inglês. Porque se você chegou na idade adulta e não teve bastante contato com inglês, você
estava numa caverna, você estava em algum outro lugar, né? Mas você não estava aqui fora vivendo com a gente. Porque a gente vive num país onde a gente tem muito contato com a cultura americana. A gente acaba tendo contato desde criança com aula de inglês na escola, com videogame que é em inglês, com textos em inglês no computador, mesmo que seja coisa básica, filmes e seriados em inglês. Isso não dá nem pra falar que não, porque mesmo que você não queira, você tá vendo em algum lugar alguma coisa em inglês. Por exemplo, se eu falar pra você como é que se fala pare em inglês, eu tenho certeza que você sabe que vai ser stop, né? Mas se eu perguntar como é que fala pare em alemão, como é que fala pare em japonês, eu duvido que você saiba. A não ser que você seja descendente ou neto de alemão, mas no geral a gente não tem tanto contato aqui no Brasil com essas línguas de forma geral. No Sul, beleza, no Sul tem alemão, mas o inglês ele é muito mais difundido. Então você falar pra mim que não tem uma base do inglês, eu duvido muito. Então vamos supor então que você não tenha nada de inglês e nesse caso eu devo primeiro aprender o inglês, chegar no nível avançado de inglês para depois pular para o inglês médico, né? A resposta que eu tenho para você é que não. Você não precisa chegar no nível avançado para depois pular para o inglês médico. O que eu sugiro para você, nesse caso, é consumir conteúdo gratuito do inglês básico, que tem no YouTube a rodo. O que mais tem é conteúdo de inglês na internet, principalmente de inglês geral e de inglês básico. Então, nesses casos que você não tenha nada de inglês, eu sugiro que você, em vez de investir um dinheiro grande com um curso de inglês completo, desses, para você chegar no inglês avançado, você aprende o inglês básico, online, conteúdo gratuito, que tem muito por aí, e depois que você já tiver uma base de inglês, você solta. E depois que você já tiver uma base de inglês, uma base boa de inglês, uma base relativamente boa, você já consegue avançar para o inglês médico. Você não precisa chegar no inglês avançado para poder depois ir para o inglês médico. O inglês médico não fica além do avançado. O inglês médico ele fica depois do inglês básico, depois ali no inglês intermediário, aí você toma um rumo diferente que é o inglês médico. Você não precisa passar pelo inglês avançado para depois ir para o inglês médico. Na próxima aula eu vou falar sobre isso também. Então agora só um pouquinho essa dúvida aí que amanhã a gente esclarece ela certinho, eu explico por que você não precisa do avançado. Vamos então para o terceiro grande erro que o médico comete quando quer aprender inglês voltado para a medicina. Então erro de número 3. Cada erro parece que é um pouquinho melhor do que o outro, né? Parece que a gente vai diminuindo. A gente começou do erro mais grave, daquilo que é totalmente contraindicado, para aquilo que é um pouquinho melhor, mas ainda está errado. Então, erro de número 3, que é um pouquinho melhor do que o erro anterior, mas ainda está muito aquém do que aquilo que você precisa. Então, o que eu considero o erro de número 3 é aulas de inglês particular. Mas particular que eu digo é aquele particular que é 1 a 1, tá? Esse inglês 1 a 1 que eu estou me referindo agora. Que é aquele professor que vai lá na sua casa para te dar aula, ok? Ah, por que ele é um pouquinho melhor do que o outro? Isso, na verdade, há controvérsias, né? Porque esses cursos preparados, todos estruturados, online, por exemplo, esses cursos eles conseguem organizar de uma forma que além de ser padronizado ali, geralmente o professor até ter o curso dele que fica conhecido nas redes sociais e tal, então ele já fica mais lapidado, então ele já fica melhor como professor. Geralmente é um pouco mais estruturado. Quando a gente fala de aula particular no 1 a 1, a gente está falando da pessoa que mora ali na esquina que dá aula de inglês que pode vir na sua casa. Então a gente não consegue ter tanto controle de qualidade se a pessoa está indo na sua casa te dar aula particular de inglês. Aqui em casa, por exemplo, vem alguém para me dar uma aula particular aqui, não tem uma terceira pessoa que está olhando, está julgando, saber se está me ensinando certo, se é um método eficiente. Eu não sei se essa pessoa que está aqui na minha frente, se ela realmente é uma pessoa que tem tanto domínio assim. Então, aula de inglês particular, há controvérsias. Ah, mas eu vou pegar um renomado na cidade, um professor de inglês particular renomado na minha cidade. Afinal, eu sou médico e eu quero pagar para ter o melhor, né? Eu vou fazer aquele estágio nos Estados Unidos daqui 1 ano e eu quero o melhor. Eu ainda acho que é um grande erro que você pode estar fazendo, porque, mais uma vez, você não está estudando um inglês que é voltado para a medicina. Você vai estar estudando aquilo que é básico, talvez a pessoa, sabendo que você é médico, talvez ela até queira adaptar para você, então ela talvez até traduza algumas coisas para você, mas é uma coisa que é muito limitada, porque ela vai simplesmente pegar um dicionário, pegar aquela palavra, traduzir e passar para você. Como esse professor provavelmente não é médico, não tem uma formação médica,
na hora dele querer passar para você o conhecimento de um artigo científico, por exemplo, vocês foram traduzir um artigo científico junto. Os dois vão ficar em dúvida. O professor de inglês, porque ele não vai saber se aquele estudo duplo cego, randomizado, blá, 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 um monte de coisa ali realmente tem a ver com, realmente teria alguma relação com aquela doença, ou você está explicando como é que faz um desmame de um corticoide de forma mais específica ali. Ele provavelmente nem vai saber que tem que fazer desmame de um corticoide, então fica complicado para ele conseguir fazer você entender da forma correta. Você vai achar que entendeu, você vai perguntar para ele e ele vai achar que ele entendeu também, mas na verdade os dois vão ficar em dúvida ali. Então tem essa limitação. Então quando que seria bom um professor particular? Quando você vai passar férias. Você vai só passar férias, você quer dar uma desenferrujada ali, você quer aprender então ali para passar férias, aí você contrata um professor particular. Mas se você quer fazer um estágio no exterior, se você quer fazer uma residência médica no exterior, está se preparando para conseguir fazer uma entrevista para residência médica lá nos Estados Unidos, por exemplo, claro, tem muita entrevista. Nesses casos, não seria muito indicado um professor de inglês particular. E se você também quer fazer prova de residência nos Estados Unidos, você precisa de alguém que tenha um conhecimento médico ali, porque o que você quer, no final das contas, é ler a questão, interpretar a questão. Se você tem alguma dúvida ali de interpretação ou algum dado que é importante que você deixou passar ali, ou então alguma abreviação médica que tem ali, que faria diferença para você conseguir chegar na resposta. Tentar ter aquele raciocínio clínico ali, enquanto você tenta traduzir aquele artigo com uma pessoa do lado que não entende de medicina. Assim, no final das contas vai ser uma mistureba, vai ser uma coisa que não vai te ajudar muito. Então esse aqui é o terceiro erro que o médico comete na hora de tentar aprender o inglês, para a medicina. E agora, erro de número 4. Esse aqui é um pouquinho contraintuitivo. Qual que é esse erro aqui? É aplicativos de conversação online com nativos. Aplicativos de conversação online com nativos. Ah, mas então tudo está errado, então tudo não pode fazer. Por que você está falando que isso é errado agora? Estou falando com uma pessoa nativa, com a melhor forma de aprender é quando você mora no exterior. Inclusive, você, Alan, aprendeu lá no exterior quando estava lá falando com os nativos. Beleza, isso é verdade. Tá? O melhor jeito de aprender é com nativos, é lá no exterior principalmente. É você se mergulhar na língua ali e aprender. Mas o que acontece quando a gente aqui do Brasil, faz conversação online com esses nativos aqui? Vocês sabem como é que funcionam os aplicativos? Esses professores, alguns até são professores, mas mesmo que sejam professores, o raciocínio é o mesmo. Você não está falando com gente que tem a mesma formação do que você. Você está falando com pessoas que viajam ao mundo inteiro e eles tiram um tempinho deles ali, abrem o notebook, conversam inglês com alguém aqui do Brasil. O que acontece com isso? Ele está acostumado a falar com pessoas que têm um inglês muito fraco, né? Ou então que tem um inglês básico ali para ajudar aquela pessoa a se soltar um pouco melhor. Mas o que acontece? Aquele cara que está falando com você, mesmo que ele tenha uma formação, ele realmente é um professor de inglês, não é só uma pessoa que está fazendo um bico ali, geralmente é bico que eles fazem, mas enfim, mesmo que seja realmente um professor de inglês que está ali falando com você, ele também não é médico. Então, o que vocês vão falar? Vocês vão falar de coisas do dia a dia. A pessoa vai baixar o próprio nível dela para poder falar com você de forma simples, usar palavras simples. Então, o que isso vai causar para você? O que isso ocasiona para você? Você vai ter vícios de linguagem, mas eu não falo de vício de linguagem de coisas erradas. Ah, você está aprendendo errado. Eu falo I'm gonna, e não I'm going to. Não é esse tipo de vício de linguagem que eu falo, porque isso nem é vício de linguagem. Mas o que eu me refiro você vai ter um vício de falar usando muito vocabulário muito básico. Você provavelmente vai, inclusive, regredir daquilo que você já tem de conhecimento, porque você está falando com pessoas genéricas. Você um dia vai falar com uma pessoa que é formada em biologia, talvez você eleve um pouquinho ali o seu nível de conversação. Outro dia você vai falar com uma pessoa que não tem formação nenhuma, que só tem high school. Outro dia você vai falar com uma pessoa aleatória e por aí vai. Tá? Então, você vai acabar regredindo, né, entrando em regressão com o seu inglês, porque você vai tentar se comunicar com aquela pessoa e vai acostumar cada vez mais a ficar falando palavras simples. Mesmo que aquela pessoa não baixe o nível dela para falar com você não vai falar de coisas técnicas, médicas com essa pessoa. Você não vai exercer um tipo de raciocínio clínico ali com aquela pessoa. Ah, mas eu achei um aplicativo que é de conversação, mas é com médicos no exterior. Manda para mim porque eu quero saber qual aplicativo é esse. Eu acho que seria uma ótima ideia, seria muito bacana, mas eu ainda não conheço um aplicativo desse. Se for um aplicativo desde conversação, por vídeo,
com médicos ou com alunos de medicina do exterior, dos Estados Unidos, da Austrália, da Inglaterra. Se for, ótimo, perfeito, show de bola. Não encaixaria aqui, né? Com certeza não seria um erro, seria uma coisa muito boa que você faria. Mas o que acontece é, os médicos não estão trabalhando com isso, né? Os médicos estão trabalhando com medicina, na grande maioria das vezes. Então é muito difícil que você vai abrir um aplicativo desse e vai encontrar um médico. Deu para entender por que eu não recomendo esse tipo de aplicativo para você, que é médico ou aluno de medicina, que está aprendendo inglês para a área da saúde, para a área da medicina, para exercer essa profissão, para conseguir aprender medicina em inglês, para conseguir ler conteúdo médico em inglês, para conseguir escrever artigos médicos em inglês, fazer uma apresentação num congresso internacional em inglês. Dá para entender por que eu estou defendendo que isso aqui também não seria muito bom? E vamos então para o quinto e último erro que eu considero que os médicos fazem, que os prejudicam para aprender inglês. E o erro de número 5 é aulas de inglês médico com não médicos. Como eu disse mais cedo, de 1 a 5 vai ficando cada vez mais light os erros, né? Cada vez é um erro menor do que o outro. Ah, mas por que você está considerando errado fazer aula de inglês médico com quem não é médico? Só porque você é médico, Alan? E talvez justamente por ser médico, eu consiga talvez sim enxergar algumas coisas que outras pessoas não enxergam quanto a aprender o inglês voltado para a medicina, inglês médico. Mas vê se você consegue seguir o raciocínio. Então, fazer aulas e cursos de inglês médico com não médicos. O que seria então não médicos? Por não médicos, eu me refiro a outras áreas da saúde, mas eu também me refiro a outras profissões que se arriscam a ensinar inglês médico. Imagina você que é médico ou está quase se formando em medicina ali, vai fazer aula de inglês médico com um profissional que seja um advogado, que deu aula de inglês a vida inteira e resolveu que eu quero ir agora ir para o nicho de medicina. Então vou estudar algumas palavras aqui, alguns termos técnicos médicos e vou ensinar para médico, né? Então tenha muito cuidado com isso também. Então mesmo que não seja um advogado, um engenheiro que esteja ensinando medicina, mesmo que seja alguém da área da saúde, você teria limitação na hora de discutir sobre um eletrocardiograma, na hora de falar sobre as derivações do eletro, na hora de falar sobre os vetores. Ou então, na hora que você estiver lendo um caso clínico, tiver que ter uma conduta médica, qual que é o próximo exame que você vai ter que fazer? Qual que é o tratamento para tal doença? Ah, mas a resposta tem 2 possíveis tratamentos. Mas então, professor, estou com problema de interpretação, porque pelo que eu li nessa questão aqui, eu tenho 2 respostas. Então, na hora de... Mas aí, voltando ali na questão, na hora de ler a questão, mas o paciente tem uma contraindicação ali, ó. Ele está usando já o captopril. Por que eu vou colocar o losartano? Então, o losartano não é a resposta. Isso é um exemplo básico, mas é um exemplo de como que um médico te ajudando a aprender inglês médico seria muito mais eficiente, muito mais benéfico para você que quer aprender inglês médico e quer ter certeza que aquilo que você está entendendo é aquilo que realmente escreveram. Então, quinto grande erro que o médico pode cometer na hora de aprender inglês, voltado para a medicina, é fazer aula de inglês ou curso de inglês com não médicos. E amanhã, inclusive, eu vou falar sobre os 5 pilares para você ter o domínio da medicina em inglês. E um desses 5 pilares, que na verdade é o que eu coloco como o principal deles todos, o basal ali, que é uma coisa que tem que ser meio que subentendida, é conhecimento médico. Conhecimento médico é um dos 5 pilares para você ter o domínio da medicina em inglês. Mas isso é assunto para a próxima aula, que é a segunda aula da semana Mad in English. E avisando todos vocês, tem um grupo no Facebook da semana Mad in English, que você pode colocar todas as suas dúvidas lá, onde vai ter outros médicos e alunos de medicina com interesses parecidos com o seu, onde vocês podem trocar experiência, onde vocês podem tirar dúvidas. Eu mesmo posso responder as dúvidas que vocês tiverem por lá. Então eu quero que essa página, essa comunidade realmente seja uma comunidade. Podem ficar à vontade lá para tirar suas dúvidas, fazer seus comentários. Tem aqui embaixo do vídeo também um lugar para você colocar comentário. Coloque aqui suas sugestões, as suas dúvidas, que eu terei o maior prazer de ler e talvez incluir numa próxima aula, ou então até fazer uma aula extra com essas dúvidas específicas, ok? Essas aulas só conseguem evoluir com o feedback de vocês, então eu conto com isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá então. Fui!